Paz, querido, Deus te abençoe, pastor Benhur aqui. Vamos para a nossa aula. Deixa eu só checar aqui. Essa aula, eu posso abrir aqui que vocês vão poder ver, quer ver? Vou ver se ele abre aqui. Esta aula, hoje é dia 29, então esta aula é referente ao dia 10, ok? Dia 10 de junho. Segunda-feira, essa aula é referente a 10 de junho, ok? Tá lá, ó, 10 de junho. Fechando, nós estamos no livro Teologia Sistemática. Dei vários conceitos gerais. Espero sinceramente que vocês tenham assistido, anotado e absorvido muito para a glória de Deus, tá? Nós vamos agora à página de número 22. Pega aí o livro, por favor. Teologia Sistemática, página de número 22, ok? Estou projetando aqui para te ajudar na visualização. Caneta e papel na mão, Bíblia também, qualquer texto citado aí que é interessante checar, eu menciono para você, tá? Página de número 22, ainda sobre o mistério da pessoa de Deus, ok? O mistério da pessoa de Deus. Sublinhei algumas coisas, fiz um highlight de algumas coisas, vale a pena a gente considerar isso juntos. Vamos lá? Bom, as escrituras, elas são claras, né, e objetivas, elas são nítidas, elas são claras, objetivas e absolutas na questão da manifestação da verdade de Deus. Nós estamos falando sobre o mistério da pessoa de Deus, ok? Uma das coisas que fica registrado na Bíblia, uma das coisas que é importante a gente ter em mente, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 18. Deus nunca foi visto por ninguém, ok? Vou até ampliar aqui um pouquinho mais, ó. Eu posso ampliar aqui o texto para ficar melhor para nós, tá vendo? Deus nunca foi visto por ninguém. Tá? Quando Moisés, é a referência que a gente tem, no contato que ele teve com Deus, ele insiste para que pudesse ver a Deus, então, de alguma forma, Deus o adverte, Êxodo 33 e 20, dizendo, você não pode ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Então veja que havia um cuidado do próprio Deus, no sentido de não manifestar ou revelar visivelmente a sua grandeza, a sua infinitude, a sua santidade. O homem, ele é finito, ele é limitado e ele é pecador. Mesmo que Deus pudesse mostrar a Moisés a pessoa da sua infinitude, grandeza e santidade, mesmo assim, de nada serviria para o homem no seu estado finito e pecador. Não faria sentido. Seria, na verdade, um choque. Seria muito mais assustador do que revelador. Porque o homem está numa natureza caída. Ele precisa tornar-se espiritualmente em um novo corpo. Por isso que nós precisamos de um novo corpo. Nós precisamos nos reconectar com a esfera do espiritual para que não sejamos pegos de surpresa com a glória, a infinitude, a grandeza e a santidade de Deus. Então, na verdade, Deus privou Moisés de uma incapacidade de entender quem realmente ele era, tá? Mesmo assim, ele se revelou de modo a facilitar a compreensão acerca da sua pessoa. Essa revelação facilitada de Deus é chamada na teologia de revelação antropomórfica. Anote ali no seu livro. Antropomórfica, ok? Antropos, que significa homem, e morfe, que significa forma. Ele se faz manifestar numa forma humana, uma forma de homem, que fica coerente para o entendimento do homem. É isso que também significa a palavra. Opa, caíram aqui os meus microfones. Desculpa se fizeram algum barulho aí. É bem provável que faça. Ok? Perdão, vamos lá. Então, esse antropomorfismo de Deus não é só se revelar como homem, mas significa também se revelar de forma que o homem consiga compreender, de forma que o homem consiga entender, pelo menos por uma ideia de revelação, quem é Deus, como Deus é. Então essa manifestação antropomórfica de Deus manifestam as suas atribuições, as suas qualidades, as suas ações humanas através do homem.
Então, ações de Deus através do homem. No livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 27, diz assim: o Deus eterno te seja por habitação e por baixo sejam os seus braços eternos. Aí você começa a ter uma ideia. Poxa, então Deus tem braço? Então Deus tem mão e tem dedos? Perceba que é uma forma de entendimento para que gere no discernimento, na capacidade de entendimento do homem, a capacidade de assimilar o aconchego e a proteção de Deus. Veja lá no livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Então tem mão, tem ouvido, tem olho, tem nariz, tem boca, tem rosto, tem cara, é um homem como eu. Veja que Deus se faz revelar de forma antropomórfica, porque se ele mostrar toda a sua grandeza, não vai ser entendido por nós, e isso se aproxima de uma manifestação humana, ou seja, não que Deus se torna homem ou que Deus está como homem, mas é assim que a gente vai conseguir o entendimento a respeito de Deus, ok? Página de número 23, por favor, movimente aí um pouquinho se você estiver acompanhando comigo e não deixa de anotar. Lembra quando eu comento com vocês que Deus caminha na eternidade? Pois bem, olha lá, mistério da sua localização. Deus pode ser encontrado onde ele mora. Gente, Deus é um ser infinito. Significa que ele não está sujeito às limitações naturais, às limitações humanas, ok? A infinitude de Deus, ela tem a ver com a relação ao espaço, que significa que Deus está presente de modo igual em todo o espaço infinito, em todas as partes, pois não há lugar onde Deus não esteja. Essa é a ideia da infinitude de Deus. Por isso que nós podemos afirmar que Deus está no céu, mas não só no céu, assim como Deus está na terra, mas não só na terra, né? Quando Salomão escreve sobre isso, vou só pegar aqui o texto está aqui na outra página, aqui na 1 Reis 8 e 27, ele diz o seguinte, olha lá, mas na verdade habitaria Deus na terra, eis que os céus e até o céu dos céus, olha lá, não poderiam conter, quanto menos esta casa que eu tenho edificado. Então aqui Salomão dimensiona essa manifestação de Deus em todos os lugares, em todo o tempo, em toda a esfera de manifestação da natureza de Deus. Um pouquinho mais ali no último parágrafo, antes do 1.6, diz assim, ó, mesmo sendo infinito, Deus é imanente. Sublinha essa palavra aí no seu livro. Imanente, que significa que ele habita no homem e habita com o homem. É Deus quem sustenta todas as coisas, gente, pela grandeza do seu poder. Ele está presente de forma pessoal e ouve a oração de cada um de nós. Esse é o fator extraordinário da relação entre homem e Deus. Porque é a relação de um ser infinito que desejou se relacionar diretamente com uma criatura finita e amá-lo ao ponto de dar o seu próprio filho para morrer por ele, para perdão dos pecados e para reconciliar essa criatura novamente com Deus. Veja quão grande é o amor desse Deus. Tá? Nós estamos na página de número 24, 1.6, ok? As provas das Escrituras acerca da existência de Deus. Vamos lá. O homem jamais poderia conhecer a Deus pessoalmente, a não ser por meio de uma revelação. Essa revelação acontece através da Bíblia Sagrada, por meio pela qual Deus falou de si, a respeito de si, a todo ser humano. O livro do profeta Isaías, capítulo 45, versículo 22 diz, olhai para mim e sereis salvos vós, todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Segundo o livro de Samuel, capítulo 7, versículo 22, diz, porque grandioso és o Senhor Jeová, porque não há semelhante a ti, e não há outro Deus, senão tu só, segundo tudo que temos ouvido com os nossos ouvidos. Deus existe, e a sua existência é revelada e manifestada através das Escrituras Sagradas. Olha o que eu ainda destaquei lá. A comunicação mais direta de Deus com o ser humano foi por intermédio de Cristo Jesus, seu Filho. O escritor aos Hebreus escreve dizendo, Hebreus 1:1, havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós
falou nesses últimos dias pelo Filho. Então tá lá, a manifestação de Deus através das Escrituras. Cristo é o Verbo, então ele continua se mantendo fiel ao Verbo, à palavra, que manifesta a si como pessoa, ok? No Evangelho de João, no capítulo 16, versículo 27, a Bíblia diz, Jesus ensinando que não somente Deus Pai existe, mas que também é um Deus de amor. Veja, pois o mesmo Pai vos ama, visto como vós me amastes e crestes que saí de Deus. Isso é glorioso. E quanto mais nós nos aproximamos dessas verdades, mais nós nos tornamos crentes de que realmente Deus existe e nós estamos do lado certo, né? 1.7, aqui já é página 25, tá? 1.7. Agora vamos ver um pouquinho os argumentos filosóficos que provam a existência de Deus. Por incrível que pareça, existe. O filósofo que encabeçou a defesa da existência de Deus chama-se Tomás de Aquino, tá? Ele foi um teólogo que viveu de 1225 a 1274 depois de Cristo. Se você fizer a conta ali, ó, fizer uma conta rapidinho, olha que coisa interessante. 1274 menos 1225, que é bom de cabeça, já fez. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, aqui, ó, dá 8, dá 6, dá 4, 0, 0. Olha que interessante. Pode rir se você achar engraçado, é assim que eu faço conta. Parece estranho, mas eu chego no resultado, né? Ele viveu 48 anos só. Veja como o povo naquela época vivia muito pouco, devido às grandes doenças que havia e não havia recursos nem medicação. Então esse filósofo aí, Tomás de Aquino, viveu só 48 anos. E ele viveu no período da era medieval, né? 1225 a 1274 depois de Cristo, se tornou um filósofo famoso, cristão, por defender a existência de Deus. Tá? Tomás de Aquino ele veio a ser o virtual filósofo oficial da Igreja Católica Romana, e uma das suas contribuições para a teologia foi os 5 argumentos filosóficos em prol da existência de Deus. Então, quais são esses argumentos filosóficos? Vamos lá que você precisa, como estudante de teologia, saber disso. Nós estamos na página 25, tá? 1.7.1, o argumento cosmológico. Olha lá, Tomás de Aquino, foi o filósofo cristão responsável pelos argumentos filosóficos em prol da existência de Deus, ok? Então vamos lá. Primeiro, argumento cosmológico. A ordem do cosmos pede um criador, ok? Todas as formas perfeitas. Quando você olha para o universo e você estuda um pouco de ciência, quando você estuda um pouco de espaço e tempo, física quântica, quando você estuda um pouquinho de toda essa estrutura do universo, você vai ver que isso exige uma mente superior, isso exige um criador. O universo está perfeitamente ordenado, ele funciona com precisão como um relógio, muito melhor do que o suíço. Então isso pressupõe que por trás de toda essa criação exista uma mente inteligente que tenha planejado e criado tudo, então não tem como fugir disso. Você está entendendo? É sol na hora certa, é a lua na hora certa, é a chuva. Se alguma coisa está alterada é porque o homem quebrou a sequência de propósito de cada elemento. A gente vai falar um pouquinho nisso lá na frente. Então, quando o propósito da existência de cada elemento do universo é quebrado, quando a sequência do propósito é quebrado, tem uma ocorrência ou um desastre. Então, se você tem alterações climáticas no tempo, no sol, na lua, nos mares, nos maremotos, nos tsunamis, é porque quebrou-se ou se desrespeitou o processo de cada propósito ou do propósito de cada elemento estabelecido por Deus. Mas, cosmologicamente falando, é absolutamente perfeito. Alguém com uma mente muito inteligente, somente alguém poderia ter planejado e criado algo tão perfeito, algo tão bem ordenado, que funcione tão bem, né? A pergunta é, que mente teria criado algo tão espetacular? E aqui vem uma história muito interessante, eu não sei se vocês leram o livro, a página 25, eu destaquei tudo ali, porque a história é legal. Deixa eu ler a história, vamos ler a história junto, olha aí pro computador aí, ó. Olha lá, ó. Conta-se que o físico inglês Isaac Newton, 1642 a 1727, construiu uma réplica do universo e colocou-a em cima da sua mesa de trabalho. Visualiza, Isaac Newton construiu uma réplica do universo, ok? Através de um motorzinho,
robótico e ficou tudo girando ali em cima da mesa dele. Um pequeno motor fazia com que os planetas girassem em torno do Sol com a mesma precisão e ordem que o universo original. Um colega ateu, ao entrar em sua sala, ficou maravilhado com o engenho, perguntou logo quem criara arte tão perfeita. Newton respondeu, calmamente, que aquela réplica simplesmente apareceu na sua mesa do nada. O ateu descrente insistiu, pois, como pode algo tão perfeito? Não poderia ter simplesmente aparecido do nada. Foi então que Isaac Newton lhe respondeu, se de uma réplica do universo exiges tu um criador inteligente, por que negas que o universo, com toda a sua beleza, não possua um criador inteligente? Isso é fantástico, cara. Logo a gente conclui que não há como negar que o criador do universo é Deus. O ateu tentou dar de frente com Isaac Newton, olhou que coisa incrível, Isaac Newton falou, não, ele apareceu aí em cima da mesa. E o ateu falou, não, é impossível, é muito perfeito para simplesmente aparecer, tem que ter alguém por trás. É assim que você pega um ateu também. Tem alguém por trás de toda a criação do universo, e só pode ser Deus. Amém? Vamos para a página 26 agora, 1.7.2, argumento teológico, dentro do propósito filosófico de Tomás de Aquino, ok? Fica comigo aí. A expressão, na verdade, é teleológico. Me perdoe que foi estou falando muito rápido, para a gente aproveitar o tempo. Teleológico, tá? Escreve aí que não é teológico, é teleológico. O que significa isso? A expressão teleos, no original do grego, significa desígnio ou propósito. É sobre isso que eu estou falando. Tomás de Aquino, ele argumenta que o universo foi ordenado e funciona como um relógio, pressupondo a existência de um arquiteto inteligente que tenha planejado todo o seu funcionamento. Então ele aceita que o universo aconteceu ou que tenha sido produto de uma evolução cega da natureza, é insultar a inteligência humana. Quer dizer, se você simplesmente chegar e dizer assim, ó, tá por aí, rapaz, simplesmente apareceu, não tem como explicar, é insultar a inteligência humana, porque nós, como seres humanos, damos testemunho de que alguma coisa muito superior e inteligente existe, comanda e criou todas as coisas. Todas as coisas existentes na natureza demonstram um propósito, demonstram uma finalidade na sua existência. É aqui que eu me referi anteriormente, que se você quebrar o propósito da finalidade da existência de cada uma dessas coisas, você vai produzir, consequentemente, um efeito de caos amanhã, um desastre, uma tragédia. Por exemplo, os pássaros cantam, os cachorros latem, as árvores purificam o ar, os rios irrigam a terra, o João de Barro constrói sua casa sem que ninguém tenha lhe dado aula de engenharia, o beija-flor poliniza as flores sem que ninguém lhe cobre nada para fazer isso. Então hoje, mais do que nunca, o homem sabe que quando interfere no curso natural das coisas, sofre as consequências por meio de furacões, terremotos, secas, inundações, que é o que a gente está vendo por aí hoje. Então, quem é que estabeleceu cada coisa dessa forma? Quem estabeleceu cada coisa e determinou que deveria funcionar com essa perfeição e ordem? Se não Deus. Quem é que ensinou cada animal que deveria fazer durante a sua existência? Se não Deus. Quem estabeleceu a ordem em todo o universo? Se não Deus. Então, do ponto de vista teleológico de desígnio e propósito, Deus existe. Ok? Ainda mais, argumento antropológico. A expressão antropos do grego é homem, que constitui a base do argumento antropológico. Tá? Quer dizer, todos os homens carregam dentro de si duas poderosas forças morais, a força do bem e a força do mal. Não importa quão degradada seja a cultura desse homem. Ética, respeito, punição, forças morais, premiação, recompensa, reconhecimento estão presentes em todas as civilizações. No momento em que essas forças morais foram ignoradas, a maioria das civilizações desapareceu. Quando se perdeu o bem, quando se perdeu o mal, quando se perdeu a ética, quando se perdeu o respeito, quando se perdeu a punição, quando se perdeu o reconhecimento, quando se perdeu a premiação, significa que então o caos se estabeleceu e civilizações inteiras desapareceram porque ignoraram a maioria desses conceitos e atributos antropológicos que foi o próprio Deus quem colocou no homem. O homem de alguma forma sabe, de forma inata, que algo é certo ou errado. Você está entendendo? Esse termômetro moral está dentro do homem.
Então, se a sociedade não tivesse esse termômetro dentro dela, ainda que esteja um caos, mas se ainda, mesmo assim, não houvesse esse termômetro funcionando, pelo menos no mínimo, a gente já não existia mais, já estaria tudo destruído aí. Já tudo se haveria autodestruído, não teria nada de pé. Então todas as pessoas sentem que mesmo que o Código de Ética e Justiça de Sociedade falhe, existe um juízo universal que julga e estabelece um padrão de ética para todos os homens. Agora a pergunta é, quem é que colocou essa força moral tão poderosa dentro do homem? Só pode ter sido Deus. Tudo vem dele. 1.7.4, argumento histórico. A história prova que os acontecimentos não sucedem cegamente, como afirmam os fatalistas. Como se o consenso fosse que simplesmente surgiu ou foi uma fatalidade. Não. Alguém que é soberano dirige o destino da história. E quando você lê a história e você vê que os grandes ditadores que tentaram dizimar sociedades inteiras não duraram para sempre, mas Deus, com a sua mão os abateu, é sinal de que Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Por mais que doa, nenhum mal durará para sempre, porque Deus está no controle absoluto de todas as coisas e vale a pena dar até um glória a Deus, tá bom? Existe uma força sobrenatural que governa tudo e a todos. Essa força sobrenatural é Deus e ele sempre esteve por trás de todos os acontecimentos da história. 1.7.5, o argumento da crença universal. A vocação religiosa do ser humano é inata. A filosofia diz que o homem é um animal religioso, ou seja, o homem tem algo dentro dele que o leva a buscar um ser superior. Mesmo sem saber o que está buscando, o homem vai de alguma forma expressar em sua natureza que tem sede de um ser superior. Todo homem nasce isso, nasce com essa consciência da existência de Deus, porque é o próprio código de Deus que está ativo ali. Mesmo que o homem não saiba exatamente quem é Deus, mas ele nasce com a necessidade de adorar alguma coisa. Página de número 27.1.8, agora os argumentos filosóficos que tentam negar a existência de Deus. Então existem alguns que foram surgindo para negar a existência de Deus. O primeiro deles, 1.8.1, o ateísmo. O ateísmo consiste na negação absoluta da ideia de Deus. Esse ensino filosófico é um esforço para provar que a existência de Deus está incorporada na mente do homem pela tradição da família e da religião. Então, lá atrás, a história de Isaac Newton com seu amigo ateu vem nos dar uma resposta poderosa a respeito disso. Eu preciso só destacar aqueles que são amantes da psicanálise, como, por exemplo, amantes de Freud, os que gostam de estudar psicologia, psicanálise. Muito cuidado, porque ele afirma que Deus é uma projeção do inconsciente. É fruto de uma necessidade que todo homem tem de um pai perfeito. E quando ele deixa de ser esse tal filho infantil e descobre que pode cuidar da própria vida, ele deixa de necessitar desse pai perfeito. Olha que estupidez e que teoria do inferno. Satanás visitou a mente de Freud. Só pode. Onde já se viu, né? Oh, meu Deus, sangue de Jesus tem poder, tá? Então veja só. Aqui está, o ateísmo tenta negar a existência de Deus. Nós temos toda a história de C.S. Lewis, que foi um dos maiores ateus da Inglaterra, aceitou a Jesus e se tornou um dos grandes escritores a respeito do amor de Deus e do livramento de Deus para o homem. Vamos lá para a página 28, ainda tentando negar a existência de Deus. O materialismo, que é a doutrina filosófica que reduz a existência à matéria, que tem a ver com Karl Marx, por exemplo, quer dizer, tudo se resume à matéria. Eles querem sustentar que Deus não criou o homem, mas sim, que o homem criou Deus segundo o seu próprio retrato. Então, que Deus, na verdade, é uma invenção da nossa cabeça e que não tem nada a ver com Deus. Junto à teoria dos materialistas, vem a teoria da evolução, querendo afirmar que o homem, que o ser humano é um fruto de uma evolução orgânica e que suas conquistas são fruto da sua própria capacidade. Então, quer dizer, eles não têm base bíblica, não têm base de fé nenhuma. Eles querem sustentar que o homem nunca teve necessidade de Deus. Mas olha para esse tempo que a gente vive. Nunca em nenhum outro tempo os homens estavam tão desesperados por uma manifestação de Deus. Isso é uma realidade. Então, materialismo está por fora. O agnosticismo, que é uma expressão originada de duas palavras gregas, que significa não saber e não conhecer.
Então, todo agnóstico, ele prega e ensina o seguinte, que ninguém pode saber se Deus existe ou não. Né? Então, todo ponto-chave do agnosticismo é a dúvida. Pode ser como não pode ser. Tá? Então, você jamais vai poder chegar lá. O escritor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, deixou uma expressão muito interessante, porque a Bíblia não só afirma que Deus existe, como também declara que é possível conhecê-lo, não na sua totalidade, mas até onde ele mesmo se revelou ao homem. Né? E isso é maravilhoso, porque enquanto eu falo aqui, ele está se revelando para você aí, e eu acredito na revelação desse Deus incrível. Tá? Página 28, o politeísmo, que é a doutrina que prega a existência de um único Deus. Os politeístas aceitam várias divindades como objeto de adoração. Né? Nessa crença, até o homem, os animais e a natureza em geral podem ser adorados. Então, quer dizer, ao mesmo tempo que nega a existência de um único Deus, o politeísmo, ele acredita que existem uma multiplicidade de deuses. Né? E isso acontece muito na Índia, acontece muito no Japão, nos países aí asiáticos, tem muita dessa influência. Né? Então o politeísmo é isso aí, ele nega a existência de um único Deus e acha que tudo e qualquer coisa pode ser Deus. Tem o panteísmo, que é a filosofia baseada na deificação da natureza, ensina que Deus é tudo e tudo é Deus. Né? Eles não distinguem, eles não fazem distinção entre o Criador e a criação. Tá? Para eles não existe um Deus absoluto, distinto na criação. Né? Eles acreditam que todas as coisas têm uma centelha divina, até uma pedra, um animal, uma árvore, o próprio ser pode conter uma divindade suficiente para ser adorada. Né? Eles não entendem, pela palavra de Deus, que antes que houvesse o mundo, Deus já existia, e ao nome dele seja a glória para sempre. Por último, na página 29, por último, nesse capítulo aqui, que é o capítulo 2, temos o deísmo. Então o deísmo defende a ideia de que Deus criou o mundo e o abandonou à sua própria sorte. Então, para eles, Deus não interfere nas atividades humanas, nem ao menos está interessado na necessidade do homem. Não há como o homem chegar-se a ele, ou vice-versa, por estarem muito distantes um do outro. Mas se você está aqui comigo agora, estudando, médio em teologia, e sabe que a presença de Deus está aí, porque você tem essa sensibilidade em relação à palavra, sabe que deísmo está completamente por fora, ok? Adiantando o nosso conteúdo, vamos agora para o capítulo de número 2, o que a gente estava fazendo anteriormente ao 1, tá? Vamos lá. Vamos para o capítulo de número 2, página de número 31, a autorrevelação de Deus, ok? Vamos lá. Caneta, papel, ânimo. Bora, gente. O homem nunca poderia conhecer a Deus se ele mesmo não tivesse se revelado. Mas o que é autorrevelação? É o ato de Deus pelo qual ele se mostra, tornando manifesto às suas criaturas aquilo que não pode ser conhecido de nenhuma outra maneira. Então Deus decide se revelar. Vamos entender como isso funciona. A revelação pessoal de Deus. Ao revelar-se ao homem, Deus usou figuras e linguagens que facilitaram essa compreensão, visto ser ele um ser de natureza infinita, que jamais poderia ser compreendido pela mente finita do homem. Falamos lá atrás, quando introduzimos sobre isso, a respeito da revelação e da capacidade de entendimento que Deus estava permitindo a Moisés. Então não adiantava Deus se revelar sobrenaturalmente com toda a sua força. A mente finita do homem e o pecado não lhes permitiriam entender. Tá? Então vamos ver aqui a partir dos conceitos. 2.1.1, página 31. A revelação teofânica de Deus. A revelação de Deus ao homem se deu de modo compreensível. Em muitas ocasiões, as manifestações divinas ocorreram em forma humana, o que chamamos de manifestações teofânicas. Theos significa Deus, phani, manifestação. Manifestação de Deus, ok? Manifestação de Deus através de alguma personificação, que podem ser anjos, por exemplo, especificamente, que criavam essa aparição sobrenatural e traziam à mente das pessoas o entendimento. O anjo do Senhor, a manifestação do anjo que lutou com Jacó, por exemplo, o anjo que esteve com ele em Canaã, em Harã, o anjo que se manifestou a Moisés, por exemplo, o Senhor Jeová que foi enviado ao Egito, por exemplo, são manifestações de Deus. O anjo do Senhor, o anjo do concerto, o anjo da sua presença, enfim.
São manifestações de Deus a partir desse ponto aqui. 2.1.2, a revelação antropomórfica de Deus. Deus procurou se comunicar com o homem dentro de sua forma de linguagem e compreensão, para que a partir do conhecido pudesse entender o desconhecido. Ele usa então uma linguagem humana, ou ele usa figuras de fácil revelação, fácil compreensão humana. Então, por exemplo, muitas das coisas que João viu na eternidade, e vi um rosto de leão. Não se surpreenda. Pode ser que quando você chegar na eternidade, não tem nada a ver com o rosto de leão. Pode ser uma semelhança, mas é que a capacidade de João em compreender com a mente finita lhe pareceu o rosto de um leão. Você está entendendo? E Deus assim se permitiu revelar. É antropomorfismo, ou seja, dentro da capacidade de entendimento da natureza do homem. O antropomorfismo vem do grego, que significa antropos, homem, morfo e forma. Forma de homem. Falamos um pouquinho disso lá atrás, ok? Ou seja, é atribuir a Deus forma ou características humanas. Então você encontra versículos com mãos de Deus, olhos de Deus, coração de Deus, a boca de Deus e etc. São elementos físicos humanos. Para a gente entender, a boca de Deus. Ah, Deus fala porque tem boca. Os olhos de Deus. Ah, por isso que Deus vê. Deus tem olhos. Mas isso tudo é um mistério. É a forma que a nossa capacidade finita, na mente e no estado de pecado, consegue entender. 2.1.3. A revelação antropopática. Olha que nome bonito, né? Cada coisa. Significa que é uma outra maneira de revelação de Deus, tá? É antropopatia. Antropos, homem, pater, sentimento. Deus se revelando ao homem através de sentimentos. Então, por exemplo, a ira de Deus, a alegria de Deus, o amor de Deus, os ciúmes de Deus. 2.2, a revelação geral de Deus. Então, quer dizer, outro modo como Deus se fez conhecer ao homem foi por meio da natureza, ok? O universo em si é um testemunho vivo de que um ser inteligente planejou e criou todas as coisas. Se você tiver com dúvida, nós estamos lá, na página 33, ok? Voltando lá em cima. 2.2.1, a revelação natural. Deus se revelou ao homem por meio das coisas que estão criadas. Romanos capítulo 1, versículos 19 e 20. Ou seja, todas as coisas criadas apontam para um Criador inteligente e perfeito. Não tem como fugir dessa verdade. 2.2.2, a revelação na consciência. Essa é a mais presente, mais viva, mais eficaz de todas. A revelação mais profunda de Deus no homem está em sua natureza moral. Todo ser humano tem noção de bem e do mal, falamos sobre isso. E é julgado pelo tribunal moral que existe dentro dele, todo dia. Todo dia o cara vai pra cama e sabe, ele vai pra cama e pensa, isso foi mal, não devia ter feito isso. Ah, isso foi bom, era isso que eu devia ter feito. Isso é normal, bate na cabeça dele, que ele deita no travesseiro, a consciência vem. Essa noção ela foi dada por Deus, impede o homem de se corromper desenfreadamente. O homem só não está pior por causa dessa lei, a lei da consciência. Se Deus não existisse, não haveria razão para o homem respeitar o próximo, ou cuidar da família, ou manter bons costumes. Esse sentimento existe como sinal de que Deus, isso só é possível porque é sinal de que Deus existe. Página 33, 2.2.3, a revelação na história. Por meio da história, Deus tem se dado a conhecer aos homens, provando que ele conduz toda ela. Israel é um exemplo clássico disso. É impossível separar os judeus do Deus dos judeus. Todos consideram até hoje um milagre a sobrevivência desse povo após o Holocausto de Hitler. Está aí a história manifesta esse Deus incrível. Vamos para a página de número 34 agora. 2.3, a revelação específica de Deus, tá? A revelação mais completa de Deus se deu por meio de 3 elementos. Então anote aí, a Bíblia Sagrada, Jesus Cristo, Filho e a conversão do homem. Através da Bíblia Sagrada, Deus se revela a si mesmo. Tudo ao longo dos relatos inspirados. Na pessoa de Cristo Jesus se revela a mais concreta e profunda manifestação de Deus e relação de Deus com a humanidade. Ok? É uma relação diretamente por uma experiência pessoal. E no ato da conversão, ele faz com que os homens se voltem para Deus. Então Deus se revela de forma específica, através da palavra de Cristo Jesus e da própria conversão do homem.
A revelação das Escrituras, 2.3.1. Deus inspirou cerca de 40 escritores em diferentes épocas para redigir a palavra, ou a Bíblia Sagrada. Por meio da palavra de Deus, por meio dela, conhecemos como Deus se revelou através da história ao homem. A revelação escrita era necessária porque, de outra maneira, a revelação de Deus não seria perfeitamente compreendida. E aqui que está uma manifestação sobrenatural de memória e lembrança, porque o Espírito Santo os inspira e os faz lembrar. Por isso que a Bíblia não é conteúdo da mente do homem, é conteúdo da memória de Deus, revelado aos homens pelo Espírito Santo, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, que sonda a mente de Deus. Ok? Por isso a palavra é eficaz e ela manifesta essa capacidade incrível, essa característica incrível de Deus, em que nele não há sombra de variação alguma. 2.3.2, a revelação por meio de Jesus Cristo. A revelação mais concreta de Deus ao homem foi realizada por intermédio de Cristo Jesus. Hebreus 1:1, já citamos anteriormente, mas vamos falar de novo. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Lá embaixo agora um pouquinho, através do milagre da encarnação, tomou a natureza e a forma de um homem. Fazendo assim, Jesus demonstrou na prática as qualidades de Deus, comunicando-as aos homens. Quando Filipe o questionou acerca do Pai, ele disse: Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Veja, ele se coloca como a manifestação da glória desse Pai na natureza do próprio homem. Quer dizer, a imagem de Deus. Estava ali o resplendor da glória de Deus, impressa na pessoa de Cristo. Maravilha! Isso é muito legal. Estamos na página 35, 2.3.3. Também pela experiência pessoal acontece a revelação de Deus. A experiência é uma forma mais direta e objetiva do homem conhecer a Deus. Jesus declarou a Nicodemos que se não nascesse de novo jamais poderia entrar no céu. Nicodemos, mesmo sendo mestre em Israel, não conhecia o caminho para Deus. A experiência pessoal se dá no momento em que o homem crê que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. É por isso que aquele que crê com o coração e confessa com a boca que Jesus é o Senhor, esse automaticamente agora teve um encontro com Deus. 2.4, a revelação da natureza de Deus. A natureza de Deus ela é identificada com frequência por atributos que não podem ser compartilhados com o homem. Então existem coisas, aspectos na natureza de Deus que são atributos exclusivos de Deus, são atributos essenciais e naturais de Deus. 2.4.1. E estas não são compartilhadas com o homem, porque existem atributos de Deus que são sim compartilhados com o homem. Agora veja só que interessante. Por exemplo, 2.4.1.1, Deus é cognoscível. Cognoscível. Eita palavra. Vamos lá? Cognoscível. Gente, página 35. Significa que Deus é uma pessoa real, mas de natureza tão infinita que não se pode compreendê-lo plenamente pelo conhecimento humano, nem tampouco satisfatoriamente descrevê-lo em linguagem humana. Então não adianta ele se mostrar mais, que a gente não vai simplesmente compreender, tá? Eu tenho uma aula especial para dar sobre isso para vocês, que é um extra lá na frente. Essa aula vai ser muito top. É um extra lá para frente, mas vocês aguardem aí, tá? 2.4.1.2, quanto custa a aula? Essa que eu vou dar, essa próxima, $15 mil, tá? Mas vou dar de graça, mas se alguém sentir, pode pagar. Deus é infinito. Infinitude é a perfeição de Deus pela qual é isento de toda e qualquer limitação. Por isso que ele é infinito, tá? Por que Deus é infinito, rapaz? Fala aí pra mim. Porque ele está isento de toda e qualquer limitação. Ele é infinito em sua perfeição e possui ausência de toda limitação. Vamos adiantar a página. E de toda limitação e defeito. Em relação ao tempo, ele é eterno, ok? Em relação ao tempo, Deus é eterno. Eternidade é tudo aquilo que transcende todas as limitações temporais. Deus está acima dos limites temporais e de toda a sucessão de momentos. Em relação ao espaço, Deus é imenso, ou seja, é a imensidade, é a perfeição do ser divino, é ser simplesmente imenso. A ele seja a glória. Página 36, vamos lá? 2.4.1.3. Deus é autoexistente. Deus tem em si mesmo a base da sua existência, ok? Como Deus autoexistente,
não só é independente, como também faz tudo depender dele. A Bíblia o chama de o Deus eterno. Ele é Deus. Deus é onipotente, Deus é onipresente, Deus é onisciente, ok? Vamos lá. Deus onipotente. Deus tem todo o poder e controla todo o universo. Deus onipresente. Deus tem a capacidade de estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Deus é onisciente. Isso que é interessante, ó. A onisciência é a perfeição de Deus pela qual ele, de maneira inteiramente única, conhece a si e a todas as coisas possíveis e reais num só ato eterno e simples. Pronto. Deus já viu tudo, já sabe tudo, está no controle absoluto de todas as coisas. Amém? Página de número 37, vira aí, movimenta a sua página, vamos conferir, isso, 37. 2.5, os atributos relacionais ou de compartilhamento. A gente viu anteriormente coisas essenciais e naturais de Deus. Agora, aquilo que Deus compartilha com o homem. Porém, em Deus, há perfeição. Compartilhado com o homem, existe imperfeição. O que é? Deus é espírito. A essência ou substância divina é totalmente espiritual. Deus, com espírito, é eterno, imortal, invisível. Ele não está preso no tempo ou a matéria. É um ser singular, cuja substância é distinta de tudo o que existe no mundo. O homem, sendo espírito feito à imagem de Deus, pode então agora se relacionar com ele e adorar, por causa desse compartilhamento de ter sido feito espírito no sopro de vida. Lembra? Somos uma alma vivente que tem um espírito e habita num corpo. Deus é sábio. A sabedoria de Deus é pautada por tudo aquilo que Deus faz e que resulta em maior glória para o seu nome. Ele é chamado nas Escrituras de Deus único e sábio. Deus inspira o homem a usar melhor esse atributo à medida que passa a respeitá-lo. É por isso que em Provérbios 9:10 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Deus é sábio, isso está compartilhado com o homem. Então, à medida que o homem teme o Senhor, torna-se tão semelhante a Deus, torna-se semelhante a Deus na sabedoria, ainda que muito imperfeita, mas se torna também sábio para a sua realidade como homem. 2.5.3, Deus é bom. A bondade é atributo que aponta para o caráter moral de Deus. Tudo que ele faz é bom, é perfeito. Jesus chega a afirmar que Deus é a bondade absoluta e que nenhum homem é bom de fato. Agora, o homem que vive dentro da vontade de Deus pratica a bondade. Deus é amor. O amor de Deus é revelado na sua capacidade de doar, entregar-se ao homem, sem levar em conta seus pecados. Em toda parte a gente vê sinal do seu amor, até mesmo quando a chuva cai, quando o sol nasce, quando o sol se põe. Em nenhuma outra manifestação há mérito do homem. Tudo isso é Deus que faz, porque Deus simplesmente ama o homem. Forte isso, né? Nossa, olha, me emociona. Página de número 38. Deus é santo. A santidade é a separação de tudo que é impuro. É a pureza absoluta de um ser que não peca. Deus é totalmente separado do mal e nele não há sombra de variação. Ele é absolutamente santo. É por isso que Levítico 19:2, depois reproduzido por Cristo lá na frente, o homem é chamado a santidade. Sede santos, porque eu, o Senhor, vosso Deus, sou santo. Aqui nós temos duas observações. A questão da santidade e a questão da perfeição. Tá vendo ali o 2.5.7? Que eu fiz uma setinha e liguei lá em cima, ó, 1 Coríntios 10 e 13. Então tá, tem duas coisas que Deus espera do homem, santidade e perfeição. Em 1 Coríntios 10 e 13 diz que não sobreveio sobre nós tentação senão humana, porque todas as cargas que vêm é coisa nossa. Deus não nos provará acima, além. Deus não permitirá uma carga que não possamos suportar. Mas tudo que a gente tem como peso é nós mesmos que provocamos sobre nós. Porque se a Bíblia diz sede santos, e se a Bíblia diz sede perfeitos, Mateus 5,48, por causa da perfeição, Deus é perfeito, significa que é possível ser santo, separado com exclusividade para Deus, ou é o quanto Deus me tem, e ser perfeito por intermédio do cumprimento e da vivência da palavra de Deus. Percebe? Forte isso, não? Deus, ainda bem que está gravado, que você pode voltar e ouvir várias vezes, né? 2.5.6, que eu pulei esse aqui, Deus é glorioso, quer dizer, a glória implica em honra, reconhecimento, majestade. Deus é chamado de o Rei da Glória, um ser que está acima de todos os outros seres e deve ser reconhecido pelo que é e pelo que fez. Nosso destino, um dia,
é termos um corpo glorificado pelo Espírito Santo na volta de Jesus com Cristo para sempre e então sermos glorificados com Ele, compartilhando dessa glória. Ok? É isso aí, minha gente. Terminamos a nossa aula relativa à última segunda-feira. Ok? Aguarde, estou mandando mais 2 aulas dessa segunda-feira pós-conferência e do churrasco da família, que também não houve aula, mas eu vou disponibilizar gravadíssima para vocês, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.